Bom, essa aqui é a parte 2, né, sobre a aula de enzimas, ou cinética enzimática, que nessa aula, né, mais especificamente, a gente realmente vai entrar nesse assunto de cinética, que é o estudo da velocidade da reação enzimática e como que ela se altera em função de diferentes parâmetros, tá? Um fator que é chave, né, que afeta a velocidade das reações enzimáticas é a concentração de substrato, certo? Então, sabe-se que a concentração de substrato envolvido nessa reação é um fator chave que vai afetar a velocidade da reação, certo? Só que o estudo dos efeitos da concentração de substrato fica complicado pelo fato dessa concentração modificar-se durante o curso da reação. Por quê? Se você tem lá o substrato, uma reação enzimática, ele vai, ao longo do tempo, sendo convertido em produto. Então, essa concentração de S, essa concentração de substrato, vai caindo ao longo do tempo. Então, ela se modifica durante o curso da reação. Então, para simplificar e a gente conseguir realmente estudar a velocidade, né, como que a concentração de substrato afeta a velocidade das reações enzimáticas, uma abordagem para simplificar seria medir a velocidade inicial, tá? Representada aqui por V0. Até porque, né, numa reação, a enzima pode estar presente ali em quantidades muito pequenas, né, nanomolares, enquanto a concentração de substrato pode estar ali uma ordem de magnitude aí de 6 ou 7 vezes maior, né? A concentração de substrato presente ali tem realmente uma ordem muito maior do que a quantidade de enzima presente ali. E aí, se apenas o início da reação for monitorado, que é essa ideia, né, aqui, ó, da gente trabalhar com o conceito de velocidade inicial, o V0, quer dizer, então, que a gente vai monitorar apenas o início da reação, ou seja, ali os primeiros segundos, né, vamos dizer que sejam, então, os primeiros 60 segundos, ou até menos, né, da reação. A mudança na concentração de substrato pode estar limitada a alguns poucos pontos percentuais, então, não vai mudar muito. E a concentração de S vai poder ser considerada constante, certo? Então, a velocidade inicial, né, poderá ser explorada em função da concentração de S, que é ajustado pelo investigador, né, por quem está investigando ali esse comportamento, porque quem vai ajustar as concentrações de substrato para cada reação que você está querendo medir a velocidade inicial é o investigador. Então, a gente consegue aí, com essa, né, abordagem mais simples, então, a cinética enzimática vai ser estudada basicamente como que a velocidade inicial se modifica de acordo com a alteração da concentração de substrato, que é exatamente o que a gente tem nesse gráfico aqui. Observem que no eixo X, né, a gente tem a concentração de substrato, no eixo Y aqui, a gente tem a velocidade inicial, tá? Velocidades iniciais de formação de produto V0, exatamente o que a gente discutiu. Observem aqui que cada ponto desse aqui, ó, este, etc., estão vindo aqui desse experimento representado aqui em cima por esses tubinhos de ensaio. Então, a gente tem 9 pontos experimentais, né, ou 9 testes. A concentração de substrato vai aumentando. Vejam que nesse primeiro a gente tem 0 de substrato, aqui a gente tem 0,05, aqui a gente tem 0,1. Então, a concentração de substrato vai aumentando. E a gente vai medindo a velocidade inicial de cada experimento desse, tá? No caso aqui, ela também está aumentando. Mas vejam que a gente já pode observar que em concentrações relativamente baixas de substrato, né, por exemplo, aqui até 0,05, né, a velocidade inicial aumenta quase que linearmente com o aumento da concentração de substrato, certo? Em altas concentrações de substrato, a velocidade inicial já aumenta em pequenas quantidades, em resposta ao aumento da concentração de substrato. A gente consegue ver tanto aqui, né, por esses valores, que, enfim, já é atingido um ponto além do qual o aumento, então a gente continua aumentando aqui a concentração de substrato, mas leva a um aumento insignificante, né? Muito pequeno. Vejam que aqui, ó, né, a gente subiu de 0 para 25, 40, 48, 55, mas vejam aqui, ó, a gente continua aumentando o substrato, mas a gente não tem essa resposta linear com a velocidade inicial, não, certo?
Na verdade, chega num ponto que a gente até tem um platô, né? A gente já se aproxima aqui a velocidade máxima da reação, que é um outro conceito que a gente vai falar mais nessa aula, certo? Bom, o que a gente observou aqui no gráfico, né? Esse comportamento de em baixas concentrações de substrato, a gente tem um aumento da velocidade inicial quase que linear, depois esse aumento vai diminuindo até realmente chegar no platô. Vamos tentar explicar isso aqui. Esse comportamento pode ser explicado em termos da formação do complexo ES. O que é esse complexo ES? Esse complexo enzima-substrato? É o que está representado aqui, ó. Vermelhinho aqui, né? Esse Czinho vermelho está representando a enzima e a bolinha azul está representando o substrato, certo? Em baixas concentrações de substrato, olha o que acontece. Então, eu tenho mais enzima e pouco substrato. Então, complexado aqui, né, realmente a enzima junto, né, já ligada ao substrato, eu tenho 2. Quando eu aumento a concentração de substrato, porque aqui eu tinha 2 bolinhas azuis, aqui eu já tenho o dobro, tenho 4 bolinhas azuis representando o substrato, né? Já tenho mais complexos, né? Complexo é esse que eu estou falando. Quando eu aumento mais ainda a concentração do substrato, ou seja, eu saí de 2 bolinhas azuis para 4, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 bolinhas azuis. Então, eu aumentei bastante a concentração do substrato, mais do que dobrei, e vejam que eu tenho maior formação de complexo enzima-substrato, tá? Que é representado aqui por ES, né? Que a gente vai chegar aqui na reação de Michaelis-Menten, né, na dedução de Michaelis-Menten. Então, o que é o complexo enzima-substrato? É quando a gente se junta, né, quando numa etapa aí até rápida, a gente tem essa junção, essa formação desse complexo da enzima livre mais o substrato. Mas vamos só voltar aqui para a gente concluir. Então, as conclusões aqui, ó, em concentração de substrato baixa, que seria essa primeira figurinha aqui, nem todas as moléculas de enzima estão combinadas com o substrato. Então, tem enzimas aqui sobrando, tá vendo? Em concentração de substrato alta, todas as moléculas de enzima estarão complexadas com o substrato. Sítios ativos da enzima saturados, né, que a gente fala. Sítio ativo foi um conceito dado na aula passada, tá? No vídeo anterior a esse. Então, vocês podem, quem não viu, volta lá, tá? Já está definido lá na nossa última aula. Mas nada mais é do que o local, né? Realmente o bolsão ali na enzima, onde vai ocorrer a ligação com o substrato, né? Falando assim, bem resumidamente. Então, gente, essa concentração de substrato alta é esse terceiro cenário aqui, certo? Onde a gente pode ver que todas as moléculas de enzima estão complexadas. E com esse pensamento, vamos partir agora para cá. Né, esse postulado, essa dedução aqui, né, da equação de Michaelis-Menten. Então, a gente vai entender aqui, né, quais foram as simplificações que Michaelis-Menten fizeram, tá? Para a gente chegar lá no fim de toda a história. Nossa, tá longe. Aqui, ó, a equação de Michaelis-Menten, ok? Então, a gente vai trabalhar agora para chegar naquela equação. Então, vamos lá. O que Michaelis e Menten, né, até tem a foto deles aqui, ó, né, falaram? Que, primeiro, a enzima se complexa, né, reversivelmente com o substrato, para formar o complexo enzima-substrato, que é uma etapa relativamente rápida. Esse reversível, gente, vocês podem ver que a gente tem aqui representando essa reação aqui de formação de complexo ES aqui no K1, só que ela é uma reação reversível. Veja que a gente tem uma setinha aqui voltando, tá? E então o complexo ES, né, formado aqui, é rompido em uma segunda etapa mais lenta. Então vejam que essa etapa aqui é mais rápida, e aqui já é uma etapa mais lenta. E nessa etapa mais lenta, o complexo ES, que tinha sido formado aqui, nessa segunda etapa ele vai ser rompido, fornecendo a enzima livre e o produto, certo? Também, também de forma reversível, tá? Uma vez que a segunda reação, por ser mais lenta, como a gente falou aqui, limita a velocidade de reação total. Então, o que é o limitante? Né? Se a gente tem essa primeira parte, essa segunda, o limitante vai ser a mais lenta, certo?
A velocidade total deve ser proporcional à concentração das espécies que reagem na segunda etapa, isto é, complexo enzima-substrato, complexo S, certo? Guarda essa informação aqui que a gente vai usar nos próximos slides. Então, a velocidade total tem que ser proporcional à concentração de espécies que reagem nessa segunda etapa, certo? Continuando. Então, aqui, agora a gente tem tudo junto. A gente pegou a primeira etapa e juntou aqui com a segunda, sabendo que essa aqui é mais rápida e a segunda é mais lenta. Mas é isso, né? A enzima se complexa reversivelmente com o substrato para formar o complexo enzima-substrato, que, por sua vez, se rompe reversivelmente para liberar a enzima livre mais o produto formado, tá? E aí, Michaelis-Menten também fala que, em determinado instante de uma reação catalisada por enzima, a enzima existe em duas formas. A gente pode olhar aqui. Então, se aqui aqui está representando uma reação catalisada por enzima, ok? Quais são as formas que a enzima pode estar? Ele já fala aqui que são duas. Então, ela pode estar livre ou complexada. Então, quando ela estiver livre, né, na sua forma livre ou não combinada, a gente vai chamar de concentração de E. E na forma combinada, a gente vai chamar de concentração aqui de ES, que é o complexo. Então, de fato, quando você olha para cá, ela só está ou livre ou complexada. E aqui está livre de novo. Mas é igual, a enzima livre. Então, ela está dessas duas formas, certo? Uma outra informação. Em baixa concentração de substrato, a maior parte da enzima está na forma não combinada, certo? Que foi o que a gente já viu aqui, representado muito bem nessa figura aqui. Então, se você tem baixa concentração de substrato, a forma que a sua enzima vai estar predominantemente aí é não combinada, ou livre, certo? E uma outra coisa, a velocidade inicial máxima de uma reação catalisada, que a gente vai chamar de V máximo, ocorre quando quase toda a enzima estiver presente como complexo ES, sendo que a enzima livre vai ser desprezível, que é exatamente essa figurinha aqui, certo? Então, se o vermelhinho é enzima e o azul é substrato, quando eu tenho alta concentração de substrato, onde a enzima está toda complexada, a gente pode até desprezar, né, a quantidade de enzima na forma livre que poderia ter aqui, é onde eu vou ter aí, onde vai acontecer a minha velocidade máxima. E também é quando a gente fala que aqui está, a gente usa o termo, né, saturado. Nessas condições, a enzima está saturada com o substrato. Então, o incremento de S não produz efeito na velocidade, que é o que a gente observa aqui, né? Então, a gente vê que com o aumento do substrato, as enzimas conseguem se complexar mais, então esse aumento é linear. A gente vai aumentando, 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 mas chega num ponto que não adianta eu aumentar. Quando eu chego já na minha velocidade máxima, um incremento, ou seja, um aumento na concentração do substrato, não vai aumentar a minha velocidade, porque as enzimas já estão todas complexadas, tá? Não adianta eu aumentar o substrato, ele vai ficar me sobrando, esperando uma enzima para se complexar, certo? Está falando aqui nesse terceiro parágrafo. Ok? Bom, vamos continuar. Inclusive, né, nesse gráfico aqui, ó, ele até mostra, né, bem bonitinho, ó, aquela primeira ocasião, aquela primeira momento, né, que a gente fala que tem pouco substrato e muita enzima, a gente realmente tem um aumento aqui linear, depois a gente tem mais substrato, né, mas ainda temos enzimas aqui sem complexar, então se eu aumentar a concentração do substrato, eu vou ter sim um aumento ainda na minha velocidade, mas eu chego nesse ponto onde a gente tem a saturação dos sítios ativos, ou seja, a saturação das enzimas mesmo. Então, eu alcanço aí a minha velocidade máxima, porque não adianta eu aumentar a concentração do substrato, eu não vou ter como aumentar complexo, porque já vai faltar enzima para formar esse complexo, certo? Tá? Esse complexo é esse. Essa condição, né, da velocidade máxima que eu falei aqui, ocorre quando a concentração de substrato for alta o suficiente para que, essencialmente, toda enzima livre se converta na forma de enzima substrato. Né? Então, a gente tem aí a nossa condição de velocidade máxima, certo? Gente, após o rompimento desse complexo enzima-substrato, então ele está aqui, após o rompimento dele, fornecendo o produto, a enzima fica livre, tá? Ela está livre aqui novamente, ó,
para catalisar a reação de mais uma molécula de substrato, tá? Então, a gente tem, vamos supor que a gente tem um monte de bolinhas azuis aqui, e temos algumas enzimas. A gente já viu que na reação normal, né, o substrato está ali em 5, 6 vezes, né, na ordem de mais de 5, 6 vezes maior do que a enzima, né? Então, essa enzima acaba ficando livre para se complexar com outro substrato que ainda não foi, né, reagido para virar produto, certo? E sob condições saturantes, que é essa condição que a gente está falando aqui, né, consideração alta do substrato, ela realmente segue fazendo isso bem rápido, né, bem rapidamente. Essa enzima livre realmente se complexa com outra molécula de substrato e vai produzir o produto e fica livre e se complexa com outro substrato e por aí vai, certo? Um detalhe que é importante falar, antes da gente continuar, né, nessa explicação, é que a teoria de Michaelis-Menten é uma simplificação, né, gente? De fato, na realidade, não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, a enzima mais o substrato se complexa reversivelmente, formando complexo enzima-substrato, que prontamente, reversivelmente, já vai liberar a enzima livre para o produto. Né? Não é só isso. Então, esse exemplo vem representar isso, né? É um conjunto enorme de intermediários aqui no meio, tá? Mas essa teoria de Michaelis-Menten realmente simplifica para poder facilitar aí o equacionamento. Então, continuando. Lá na frente, né, no primeiro slide dessa aula, eu falei que a gente vai considerar velocidades iniciais, certo? Lá no primeiro slide eu falei assim, que o ideal, né, o que a gente quer estudar na cinética é como que a velocidade da reação enzimática muda, né, se comporta com o aumento ou a modificação da concentração do substrato. Porém, é complicado porque a concentração do substrato está se modificando ao longo do tempo, porque ela está virando produto. Então, a gente acaba, né, considerando velocidades iniciais, certo? Então, tá. Se a gente está considerando velocidade inicial, por esse motivo que eu já falei lá no primeiro slide, imagine, no iniciozinho, né, dessa reação, a concentração do produto pode ser considerada desprezível, não é? O que eu tenho no início, no instante inicial ali? Eu vou ter enzima, vou ter bastante substrato. Quando começa a reação, realmente isso aqui está acontecendo bastante. Essa segunda parte está acontecendo um pouquinho, mas assim, de fato, a concentração de produto, a gente pode considerar desprezível, porque eu estou considerando as velocidades iniciais. Tudo bem, professora, ao longo do tempo, esse produto aqui vai só aumentar a concentração dele, certo? Daqui para o fim da reação, esse produto vai só aumentando. Mas no início, eu tenho um pouquinho de produto, tá bom? Como a gente sabe, né, quando a gente considera que o P vai ter uma quantidade considerada desprezível, eu vou fazer essa simplificação aqui e descartar, tá? Ignorar essa reação aqui de volta, né? Essa reação aqui, onde eu tenho enzima livre mais produto, formando aqui o complexo de substrato, tá? Essa reação inversa, então, né, que eu falei, em que o P, né, vai caminhar aqui para virar substrato, descrita aqui pelo K4, pode ser ignorada por esse motivo. Então, é mais uma simplificação que a gente vai fazer, que Michaelis e Menten fizeram na teoria deles, ok? Dito isso, a gente fica com a representação da reação dessa forma aqui. Vejam que agora a gente só está trabalhando com K1, K2 e K3, porque a gente desprezou essa reação inversa aqui, descrita por K4, beleza? E aí, vamos fazer uma suposição aqui, gente, partir para uma outra ideia. Após a mistura da enzima com o substrato, ocorre a formação do complexo enzima-substrato, ok? Ok. Que permanece numa concentração constante, né? Porque a gente está trabalhando aqui com velocidades iniciais. Então, ela vai permanecer constante numa variação, né? A gente pode, uma variação zero. O que seria isso? Quer dizer que a velocidade da formação do complexo S é igual à velocidade de quebra do complexo S, tá? Então, a velocidade de formação do complexo enzima-substrato, a gente pode considerar que é igual à velocidade de quebra desse complexo enzima-substrato, certo? Então, a gente até escreve aqui, né, com uma variação aí
a concentração de S no tempo vai ser próximo de zero, porque o mesmo tanto que está se formando, na mesma velocidade está se quebrando também, tá? Essa hipótese, gente, chama hipótese do estado estacionário, né? A velocidade inicial da reação reflete o estado estacionário. Essa hipótese foi introduzida aí por Briggs e Haldane, tá? Numa versão mais moderna aí, né, da dedução da equação de Michaelis-Menten, que realmente, né, conclui que a gente pode simplificar e pensar que a concentração do complexo em enzima substrato é constante, tá bom? Ou seja, a velocidade de formação desse complexo é igual à velocidade de quebra desse complexo, certo? Então tá. A gente entendeu isso, né? Já entendemos que essa variação da consideração de complexo em enzima substrato no tempo é próximo de zero. Mas quem é essa variação? Vamos lá. Está representado aqui, ó. Primeiro, né, a gente está levando em consideração as três reações aqui, né, representadas aí por K1, K2 e K3. Veja que K1 é positivo, porque eu estou fazendo, gente, um balanço, eu estou olhando, né, é para a concentração do complexo em enzima substrato. Então, K1 é positivo, porque ele está formando o complexo. Já K2 e K3 vão ser negativos, porque a gente está quebrando o complexo, tá? E por que eu tenho enzima livre e substrato multiplicando K1? Porque, olha aqui, os ingredientes, né, os substratos para essa reação são enzima e substrato livre. Agora, quem que multiplica K2? É S. Porque olha de onde que essa setinha está saindo. Está saindo de S, do complexo. E o K3 também está sendo multiplicado por S, porque olha de onde essa setinha está saindo. Tá? De onde a seta está partindo. Qual é o início aqui da minha reação. Tá? Então, preste atenção nos sinais. K1 é positivo, realmente, porque tem uma reação de formação. K2 e K3 é negativo, porque estão quebrando. E eu estou olhando para a enzima substrato. Eu igualo isso tudo aqui a zero, né? Divido aqui, né? Os parâmetros aqui. Eu quero que vocês até façam isso em casa. Peguem um papel aí e façam, tá? Essa dedução. Então, a gente pula daqui para cá. A gente isola K2 mais K3 sobre K1 e chama isso tudo de Km, que é a constante de Michaelis-Menten, que é um valor característico aí para um dado processo enzimático, tá? Cada processo tem o seu valor de Km. Sendo feito isso, né, isolando aqui, desculpa, chamando esses, né, K2 mais K3 sobre K1 de Km, eu simplifico e fico com essa equaçãozinha aqui azul, que guardem ela, tá? Guardem ela, que a gente vai tirar outras conclusões aqui, e aqui nós vamos puxar ela de novo, tá bom? Então tá, guardou a equaçãozinha azul, onde a gente encontrou, né, no slide anterior. E vamos pensar agora nesse conceito de velocidade relativa, né, velocidade inicial sobre velocidade máxima. Esse V sozinho, gente, é a velocidade inicial, tá bom? Podem considerar aí V0 aqui. Aí a gente vai pensar, qual que é o total de enzima participando dessa reação? Né, que eu vou chamar de ET, ou então E0, né, que é a enzima total. A gente já falou disso lá atrás. Toda enzima que está aqui, ou ela está livre ou ela está complexada. Nós já falamos disso. Então, a gente vai dizer, a enzima total é igual à enzima livre mais a enzima complexada. Ela só está presente nessas duas formas, beleza? Guarda essa informação, nós vamos usar ela cá embaixo. E aí, outro pensamento. Visto K3, olha, K3 quem é? Aqui, tá? Ser bem menor do que K1 e K2, de fato, se a gente está na velocidade, nos instantes iniciais, se a gente está calculando a velocidade inicial, inicialmente K3 vai ser menor do que K1 e K2, certo? Isso aqui está acontecendo mais do que isso aqui, né? A gente já viu que o produto, né, é desprezível, a gente já viu que isso aqui acontece mais rapidamente do que aqui. Então, o K3 a gente pode dizer que sim, é menor do que K1 e K2. A transformação de enzima substrato em enzima produto será a etapa limitante do processo. Nós já vimos isso, né? Que quem que é a etapa limitante? Quem que vai determinar a velocidade? Essa aqui, porque essa aqui é a etapa mais lenta, certo? V0 é determinada pela quebra de S, formando o produto que é determinado por ES. Nós já vimos isso lá na frente, o quadro alaranjado aqui. Tá? Tudo bem, então a gente concluiu que a velocidade inicial, né,
é regida aí, né, pelo K3, que é realmente a reação ali mais lenta, limitante, né, e K3 é realmente menor que K1 e K2, e quem multiplica ele é o complexo enzima-substrato, né, como eu já falei aqui, e um macetezinho para vocês verem, né, a setinha está saindo do S, então por isso que está multiplicado aqui por S, certo? Agora, se toda a enzima estiver participando da reação, então a velocidade de reação estará no seu máximo. A gente já concluiu isso aqui nessa bolinha. A gente falou isso, eu já falei isso umas 3 ou 4 vezes durante essa aula. Como que vai ser nossa velocidade máxima? Quando toda a enzima estiver complexada aqui, certo? Então, a gente vai trocar o V0 aqui com o V máximo, que é quando toda a enzima estiver participando da reação. Então, a gente troca, né? A gente vai dizer que o nosso V0, no caso agora é o V máximo, o K3 continua K3, e o meu ES é enzima total, tá? Vai ser igual aqui, ó, enzima total, até botei setinha. Aqui tá faltando só o T, tá, gente? Eu vou colocar nos slides, vou consertar isso. Acabou, eu coloquei, tá até o espaço, tá vendo? Mas não saiu. Eu vou colocar o T aqui, certo? Então, aqui é enzima total. Que ele tá falando aqui, ó, se toda a enzima estiver participando, então se é toda a enzima, é um E total, total de enzima. Então, a gente já pode fazer o V0 sobre o V máximo, porque eu já tenho V0, quem que é? V máximo, quem que é? Então, eu vou fazer isso. Quem que é V0 sobre V máximo? V0, a gente viu, né, velocidade inicial, é K3 multiplica a concentração de enzima, complexo enzima substrato. K3 multiplica o complexo enzima substrato. E quem é o V máximo? Já chegou aqui. K3 multiplica enzima total. K3 multiplica a concentração de enzima total. Ok? Né? Aqui a gente simplifica, K3 com K3, então a gente vai ficar com enzima, complexo enzima substrato em cima e o total de enzima embaixo. E a gente sabe que esse total de enzima está aqui. A enzima total é enzima livre mais complexo S. Ótimo. A gente substitui aqui. Quem quer é zero? Enzima livre mais complexo enzima substrato. Porém, o complexo S, nessa concentração de complexo S, é difícil de medir. É o que está falando aqui, não é mensurável, é difícil de medir. Então, a gente não quer deixar a nossa equação da velocidade em função de complexo S. Por isso, que a gente traz a equaçãozinha azul, que a gente tinha encontrado antes, a equação encontrada anteriormente, e vamos substituir aqui. Quem que veio para cá? V0, velocidade relativa, velocidade inicial sobre velocidade máxima, que foi quem eu encontrei aqui, que é isso aqui. Então, eu vou colocar lá, veio para cá, beleza? Nosso slide anterior. E eu vou substituir, porque eu não quero deixar minha velocidade em função aqui de complexo enzima substrato. Mas eu sei quem é complexo enzima substrato. É a enzima livre, que multiplica a extração de substrato sobre Km. Então, eu vou substituir tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, que foi o que eu fiz aqui e aqui, tá? Arranjando os termos da equação, que eu quero também que vocês façam em casa, peguem um papel e façam esse passo a passo aqui. A gente chega realmente na velocidade, na equação de velocidade aqui, inicial, que é a equação de Michaelis-Menten, tá? Essa equação, ela define a relação quantitativa entre a velocidade inicial, a velocidade máxima, a concentração de substrato, todas em relação à constante de Michaelis, esse Km. Esse Km, né, que é chamado constante de Michaelis ou constante de afinidade, a gente até vai ver, né, um conceito mais moderno aí, tá? Né, para não chamar de constante de afinidade, a gente vai ver nas próximas aulas, mas por enquanto fiquem com esse conceito, né, que é uma medida da afinidade da enzima pelo seu substrato. O Km pode ser medido experimentalmente, tá? E ele tem unidade aí de concentração molar. A gente vai estudar ainda bem detalhadamente ainda o que é o Km, certo? Olha só. Então, a gente tem aqui a equação de Michaelis-Menten, certo? A mesma, né, que a gente chegou aqui, que a gente deduziu, chegamos nela, ok? E vamos, então, ver se realmente essa equação representa, né, de fato, o que a gente enxerga no gráfico aqui experimental, que é aquele mesmo gráfico que eu contei para vocês aqui no início, né? Onde a gente pode pegar vários tubinhos de ensaio, ir aumentando, né, mantém-se a quantidade de enzima,
vai aumentando a concentração do substrato e vamos medindo as velocidades iniciais. E a gente joga esses resultados no gráfico e observa este comportamento. Vejam que aqui é velocidade inicial versus substrato, que é exatamente o que a gente tem aqui, velocidade inicial versus substrato, certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem baixa concentração de substrato, né, nessa região aqui, vejam que o KM, na próxima aula, a gente vai ver direitinho por que o KM é lido aqui, tá? Mas vejam que o KM está sendo lido aqui. Eu acho que nessa aula, na próxima mesmo, a gente vai falar melhor dele. Mas tudo bem, ele está sendo lido aqui. Então, se o meu substrato, em baixa concentração de substrato, o meu KM é muito maior do que a concentração de S. A concentração de S está aqui, o KM é maior. Então, quando a gente olha aqui para a equação de Michaelis-Menten, né, e o termo concentração de substrato aqui do denominador está sendo somado com KM, né? Se ele for muito menor, então só estou somando duas coisas. Esse KM é muito maior, então vamos supor que esse KM é um número grande e o S é pequeno. Então, se KM é muito maior que S, numa soma nesse denominador, esse S fica desprezível, certo? E a equação, quando a gente corta esse S aqui, a equação fica essa aqui, com a bordinha azul. Né? E V0 apresenta uma dependência, olha só, linear, né? Então, tem o V0 aqui, S aqui. Realmente, eu tenho uma dependência aí linear, que é onde essa equação azulzinha aqui, né, dessa setinha aqui está mostrando, ó. Eu tenho uma relação linear de V0 com, né, de V0 com S, ok? Agora, quando eu tenho altas concentrações de substrato, né, que já é nessa região para cá, a minha concentração de substrato vai ser muito maior do que KM, certo? E agora sim, a gente vai analisar aqui de outra forma. Então, eu estou dizendo que S é muito maior do que KM. Então, KM vai se tornar desprezível, né? Ele está somando aqui nesse denominador. Se esse aqui é grandão e esse é pequeno, quando eu somo, o KM fica desprezível, certo? Ele some, né? O S cai com S, e eu tenho essa equação amarelinha aqui. Né? A equação simplificada, nesses termos, né, de alta concentração de substrato, eu tenho que o V0 é o V máximo, porque é consistente com o platô observado, né, justamente aqui, nas minhas altas concentrações de substrato, eu realmente enxergo esse platô, onde a minha velocidade inicial vai ser a velocidade máxima, tá? Então, a nossa equação realmente explica, né, mostra a realidade, né, experimental, né, desculpa, tinha travado aqui, gente. Essa equação representa realmente, né, a realidade, tá? Tem esse exercício aqui, que eu quero que vocês façam, né, depois. Tentem fazer sem olhar a resposta, mas a gente tem a resposta já aqui, é muito simplesinha, né, utilizando aqui a equação de Michaelis-Menten que a gente deu na aula de hoje, e usa os dados, né, a quantidade de enzima, etc, etc, é dada aqui na questão, e ele pede aí para calcular a quantidade de B formada em 2 minutos por cada miligrama de enzima, tá? Então, façam, a resposta está aqui, dúvidas a gente tira na próxima aula. E eu também quero que vocês assistam esses vídeos, tá? Digitem, né, esse títulozinho aqui no YouTube, são 2 vídeos pequenininhos, ó, 4 minutos e meio, 2 minutos e meio, mas que mostra aí, né, uma animação muito bem feita, né, o trabalho das enzimas, tá bom? Vou deixar esses vídeos aqui para vocês assistirem e a gente comenta sobre isso na próxima aula.